Sejamos todos muito bem-vindos nesse momento em que nos dedicamos ao estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele mesmo possa nos abraçar, nos abençoar, nos conceder a bênção da sabedoria, do discernimento e da serenidade. Hoje escolhemos o capítulo 24 do livro Bênção de Paz, de Chico e Emmanuel, para refletirmos sobre o conteúdo dele. Há aqui uma citação de Paulo na primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro do Cristo Jesus, alimentando-os com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. O nome do capítulo é Verbo e Caminho. Então, vamos estudar em torno da palavra, do poder da palavra, das resultantes, das consequências da palavra emitida por nós. Diz assim: é necessário estudar o poder do verbo e jamais abusar dele, mobilizá-lo para estabelecer condições de saúde e equilíbrio, paz e alegria onde estivermos, compreendê-lo e acatá-lo para saber que a verdade, na correção do espírito, deve ser empregada como a radioterapia na cura física, dentro da cautela aconselhável, sem que nos calha o direito de inclinar-lhe as aplicações para o terreno da leviandade ou da malícia, usá-lo para auxiliar e abençoar, levantar e instruir. Então, o bom uso que se faça da palavra. A palavra, ela tem um poder energético, ela é carregada de magnetismo. E quando nós a pronunciamos, se é uma palavra boa, se é uma palavra amorosa, se é uma palavra respeitosa, com certeza trará benefícios, não só para quem emite as palavras boas, mas também para quem as recebe. Então, há palavras que levantam as criaturas, mas há palavras que, ao invés de erguer e de ser utilizada para o bem, fazem que a pessoa se deprima, fazem que a pessoa se perturbe. Então, é um instrumento que a vida nos concede, mas para o bom uso. Falar é gravar, gravar é criar. Acatemos as necessidades e os interesses dos outros no campo dos recursos verbalistas. Somos, obviamente, responsáveis pelos bens materiais de que nos apropriemos indebitamente. Outro tanto acontece quando dilapidamos fé e otimismo, esperança e coragem nos corações alheios. Então, nós podemos observar aqui que a afirmação é de que a palavra cria, é um instrumento criador. Então, se ela é poderosamente criativa, ela traz consequências. Por quê? Assim como teremos que responder pelos recursos materiais que apropriamos e que não são nossos, que apropriamos indevidamente, assim como nós também responderemos com sofrimento,
quando utilizamos esse recurso que nos distingue de toda a outra criação. Nós, quando articulamos a palavra, nós estamos utilizando um dom, uma bênção que nos caracteriza como seres humanos, que nos distingue, porque nenhuma outra criatura tem esse poder. E foi nos dado para o bem. Foi uma das últimas conquistas do ser humano e deve ser muito bem utilizada. A palavra reflete o que nós somos. Então, quando pronunciamos palavras chulas, palavras de nível inferior, nós estaremos atraindo para a nossa companhia pessoas também, entidades, né, desse mesmo nível. E isso nos atrasa, nos faz esquecer da nossa grandeza de filhos de Deus, quando utilizamos não só a palavra, mas qualquer dos instrumentos que a vida nos oferece, como o próprio pensamento, os sentimentos, as emoções, a possibilidade de realização, a possibilidade de escolha. Quando nós utilizamos mal esses recursos da vida que nos enriquece, nós estamos nos desviando do caminho da felicidade. Por quê? Porque a única coisa que nos torna infelizes é o afastamento da lei divina. E a lei divina, toda ela, é lei do bem, porque o bem é regra imutável do Criador. Então é preciso prestar atenção em torno disso, do como usamos, como utilizamos esse recurso. É preciso educar a voz, é preciso abrandar a voz, é preciso que o nosso falar seja sim, sim, não, não. É preciso honrar com verdade esse atributo que nos felicita. A ideia é uma força criadora e nossas palavras aderem a ela, construindo sentimentos, sugestões, formas e coisas. Então, a palavra é que veicula, que encaminha a ideia. Por isso a palavra, o verbo, é criativo. Não só a ideia, mas também as formas. Imaginamos, plasmamos, e isso tudo nos torna responsáveis, porque cada pensamento nosso, assim como cada palavra, mergulha nesse oceano fluídico em que todos nós estamos vivendo. E essas palavras, se forem boas, se juntarão a outras do mesmo nível, da mesma qualidade. Entretanto, se a palavra é uma palavra negativa, é uma palavra caluniosa, é uma palavra maliciosa, é uma palavra má, também se junta a outras emissões verbais dessa mesma qualidade. Engrossarão a força do mal e nós então teremos que responder pelas consequências dessa negligência ou dessa irresponsabilidade da nossa parte. Então, precisamos fazer bom uso da fala. Jesus ensinou através do verbo. Ele falou sentenças, princípios, conversou, elaborou histórias para nos ensinar, homens de todos os tempos. Também Allan Kardec
utilizou a escrita, a palavra escrita, redigindo, organizando toda a codificação, organizando e presidindo a revista de Estudos Psicológicos de Paris, trazendo as observações, mas não abriu mão da palavra que traz o magnetismo. Ele viajou por várias cidades e pregou, levou a oportunidade de se dialogar em torno dos ensinos dos Espíritos. Então, a palavra tem sido muito importante ao longo dos milênios. E nós sabemos, por exemplo, que a palavra de um líder como Adolf Hitler, que mobilizou multidões, uma nação inteira, que se entregou à guerra, ao sacrifício de muitos irmãos nossos, ao genocídio dos judeus, à perseguição dos marginalizados, esquecendo do valor da vida. Foi através da palavra. Os profetas falaram. Emissários de Cristo, também pela terra fora, levaram a sua mensagem. Lembramos-nos também do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, que caminhou léguas e léguas e léguas, levando a palavra libertadora, o ensino libertador de Jesus, o Cristo. Lembramos-nos do bom aproveitamento da palavra de um Mahatma Gandhi, que conseguiu, através da fala, elucidar, educar, esclarecer toda uma nação, pregando a paz e alcançando a independência do seu país, através da fala, pensando e priorizando a não violência e a desobediência às leis injustas, mas sem nenhum derramamento de sangue. É preciso considerar, então, a força magnética da palavra. É preciso que ela seja educada para ser construtiva. Continua Emmanuel nessas observações desse capítulo. Conversemos para melhorar. Utilizemos a frase por agente de elevação. Estejamos convencidos de que as palavras que nos escapam da boca ou da escrita assemelham-se, de maneira simbólica, ao ferro gusa. Após escorrerem do forno de nossa mente, solidificam-se nos trilhos, bons ou maus, sobre os quais o comboio de nossa existência estará no caminho. Então, nós colheremos o resultado das nossas escolhas. Também faz parte das nossas escolhas as palavras que emitimos, com as quais nós nos relacionamos com o nosso semelhante. Então, basta pensar um pouco. Não pode ser tão difícil, né? Nós buscarmos amansar, adocicar, sem fingir, mas tratarmos-nos uns aos outros com muito respeito. Externar do nosso coração, da nossa mente, aquilo que há de melhor, mais positivo, elevado e nobre. Vale também lembrar da importância dessa higienização. Se nós cuidamos de higienizar a nossa casa, o sistema de esgoto, por exemplo, as caixas de gordura,
se nós tomamos banho todo dia, se nós cuidamos da asepsia geral, é preciso também atentar para a importância de cuidar da higiene mental. É preciso limpar os nossos pensamentos, limpar a nossa mente de quaisquer vestígios de maledicência, de viciações, de inveja, de intemperança. Porque, como diz Paulo, o apóstolo dos gentios, é preciso que a gente se compenetre da necessidade de manifestar boas palavras, não para contendas, só aquelas que forem válidas para a doutrina. Que doutrina? A doutrina de Cristo, que tem como essência o amor. Amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então, que esse mesmo mestre de amor, misericórdia e bondade nos ajude a perseverar nesse propósito de nos educarmos a partir da manifestação verbal. Que Ele mesmo nos abrace e nos abençoe. Muita gratidão pela atenção e até a próxima.